Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Meu Senhor, eu vos amo, vós sois a minha força, vós sois o meu abrigo, o meu libertador. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrarmos esta Santa Eucaristia, aqui ao pé de Nossa Senhora, peçamos ao Senhor nosso Deus a graça do arrependimento sincero das nossas culpas. Por isso, peçamos ao Senhor perdão. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Oremos. Deus eterno e onipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da vossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, vós estáveis mortos pelas faltas e pecados em que vivestes outrora, segundo o modo de ser deste mundo e obedecendo ao príncipe do mal que impera nos ares. Esse espírito que atua nos homens rebeldes. Todos nós, que também éramos como eles, vivíamos antigamente submetidos aos desejos da nossa carne, satisfazendo os caprichos dos instintos e da imaginação, e sendo por natureza filhos da ira como os outros. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou a nós, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos à vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez sentar nos céus,
Assim, quis mostrar aos séculos futuros a abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco em Jesus Cristo. De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém se pode gloriar. Na verdade, nós somos obra de Deus, criados em Jesus Cristo, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor.
tua fidelidade estende-se de geração em geração. Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho. Nós somos o povo de Deus. Aleluia, 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 bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juízo ou hábito das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhe esta parábola: O campo do homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparastes, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o tema do Evangelho de hoje é a ganância. E esta está tratada diretamente com o ter. Vivemos no mundo do ter. Sabemos que hoje as pessoas querem ter mais do que precisam. Sempre querer mais. Inclusive, o precisar é relativo. Por exemplo, do que você precisa realmente para ser feliz? O que nós precisamos realmente para ser feliz?
Será que ganhar no Euromilhões seremos mesmo felizes? Caríssimos irmãos, o mundo de hoje vive sempre na cultura do consumismo e o tempo todo está a nos instigar a querer precisar de algo mais. E para nos mostrar esta realidade, Jesus, nesse Evangelho, vem nos chamar a atenção. E alguém está a pedir Jesus que venha intervir para que o seu irmão reparta os seus bens, a herança com ele. E o que é que Jesus vai dizer? Claro que em outras palavras, o que é que eu tenho a ver com isso? Herança, meus irmãos, o tema herança, todos nós sabemos que é um tema muito difícil de se tratar, principalmente entre as famílias. Claro que tem exceções em que as coisas são resolvidas com tranquilidade, mas quando se trata de herança, o que nós percebemos às vezes? Quantas brigas, quantas discussões, quantas intrigas e divisões entre as famílias por causa de bens materiais. É um querendo tentar passar a perna no outro, enganar aqueles que são mais fracos, uns querendo ser mais espertos do que os outros, e acaba, por assim, sofrendo e perdendo quem é mais tímido, quem é mais humilde. Hoje, sempre, o Senhor vem nos ensinar, através da palavra de Deus, nesse Evangelho, que a avareza é um pecado muito grande. E o que significa a avareza, meus irmãos? Muitos querem ser felizes à custa dos outros, querem enricar à custa dos outros, porque não será feliz aquele que enganar o seu irmão, com certeza. Jesus nos alerta para estarmos atentos ao que esse desejo pelas coisas materiais desregradamente pode alcançar na nossa vida. Não será feliz quem vive às custas dos outros, ou mesmo a querer enganar os outros. Havemos de nos preocupar, como nos diz o próprio texto do Evangelho, em querer nos tornarmos ricos aos olhos de Deus. Isso sim, ricos na caridade aos olhos de Deus. Porque vemos que tudo o que temos e possuímos é um nada diante do mistério que o Senhor tem para nós. Tudo, nós sabemos, nesta vida passa. Só Deus permanece para sempre. Na primeira leitura que nós escutamos, vemos que os desejos da carne são, pois, atitudes negativas que o homem, na sua totalidade, decorre do seu mau uso de liberdade. No entanto, apesar das nossas limitações e fraquezas, apesar de que muitas vezes não compreendemos que a salvação depende tudo de Deus e não de nós, é o que São Paulo vem nos dizer com mais, que Deus é rico em misericórdia, pelo imenso amor que tem por cada um de nós. Isso é fundamental nós compreendermos, que mais do que os bens materiais e passageiros, temos um Deus que oferece a salvação pela gratuidade do seu amor por nós, e não por aquilo que fazemos. Mesmo, é claro, que salvação, que é graça de Deus, não dispensa a ação da caridade. Não dispensa que nós ajudemos o próximo, porque sabemos que isso faz parte da nossa fé. E como mesmo o próprio trecho que nós tão sabemos, São Tiago diz que a fé sem as obras é morta. Meus irmãos, como é o nosso relacionamento com aquilo que nós temos e possuímos? Como nós dividimos os bens que os nossos pais têm deixado para todos? Será que também não corremos a tentação de querer ser sempre o primeiro, de querer escolher a melhor parte?
Não sejamos insensatos. Olhemos o exemplo do Evangelho. O homem rico que tinha tanta coisa e podia descansar em paz. Mas o Senhor nos alerta. Hoje mesmo vai ser pedida a tua alma de volta. O que vais fazer com tudo aquilo que vai deixar? Apenas confusão, divisões, intrigas. As famílias se acabam por causa dessas divisões. Seria tão bom se todos pudessem resolver amigavelmente, resolver essas situações de acordo com a justiça, mas também no acordo uns com os outros, para evitar a divisão entre os irmãos. Peçamos ao Senhor nosso Deus que ilumine a nossa vida, a nossa consciência, para que o nosso maior desejo seja de nos enriquecermos da graça de Deus aos seus olhos. Afinal de contas, tudo, como disse, passará. Deus é que permanece para sempre. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, todos nós andamos muito preocupados com a vida e com os bens deste mundo. Nessa nossa oração comum, elevemos os olhos para o Pai do céu e suplicando, dizendo: atendei, Senhor, as nossas preces. Pelos pastores da Igreja, que sabem viver com pouco, pelas famílias que prezam a amizade mais do que os bens e pelos que não estão apegados aos que possuem. Oremos. Atendei, Senhor, a nossas preces. Pelos que vivem sujeitos ao demónio e ao pecado, pelos que descobrem a Deus, Pai de misericórdia infinita, e pelos que foram salvos pela fé em Jesus Cristo. Atendei, Senhor, as nossas preces. Por aqueles que acreditam que a salvação vem de Deus, por todos aqueles que creem que ela não se deve às obras e por aqueles que confessam que o dom maior é Jesus. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Pelos que pensam apenas nas riquezas que possuem, pelos irmãos que se tornam inimigos por ocasião das partilhas e por aqueles para quem Deus é o maior tesouro. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Pelos que nesta paróquia se preocupam com os mais pobres, pelos que, enquanto é tempo, dão bom destino ao que possuem, e por todos os que morrem ricos de fé e boas obras. Oremos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Senhor, Deus de toda a criação, afastai dos vossos servos a avidez dos bens, e ensinai-nos a repartir e a dar graças por tudo o que recebemos, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitides à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio, e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, a admitir na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, possamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, e enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão.
porque senão não sai nunca. Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
A todos uma boa tarde. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.